Noite. Boa noite, amigos, boa noite a todos, que neste momento do Evangelho possamos estar reunidos em nome de Jesus, sentindo verdadeiramente a sua presença amiga entre nós e felizes por estarmos aqui nesta noite, fazendo esta live através do Facebook da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, a casa que eu frequento, e sabemos que este evangelho acontece todas as terças-feiras na nossa casa. Porém, com a pandemia, que nós estamos fazendo as lives dos nossos lares, a intenção é que não só nós, como todos aqueles que já participam dos evangelhos na casa, mas também que se estenda a tantos outros espíritos que conosco compartilham estes momentos de oração. E nós sabemos que quanto mais pessoas participam deste momento, maior é a vibração, maior é a nossa ajuda, a nossa contribuição para os Espíritos de Jesus, que vêm à Terra a fim de nos auxiliar e de nos fortalecer. Então, como acontece na nossa casa, aqui nas lives também acontece da mesma forma. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos fazer alguns comentários, algumas reflexões e vamos depois ter o passe que os passistas da casa, estando em seus próprios lares, irão ministrar o passe individual à distância. Então, cada um de nós que estamos participando neste momento estaremos recebendo as vibrações, os benefícios desse passe. Mas para isso, nós sabemos que precisamos ficar envolvidos em pensamento, em sentimentos nobres para poder ser atendidos, né? E depois temos as vibrações e a nossa prece final. Então, nós vamos dar início a esse evangelho, rogando a Deus e a Jesus a sua presença bendita entre nós, que os mensageiros do teu amor, da tua luz, esses mensageiros queridos que conosco já convivem na nossa casa, que possam estar aqui, podendo fazer com que as palavras ditas sejam palavras esclarecedoras, sejam palavras de incentivo, de esperança para todos nós, para que possamos compreendê-las e transformar nossas atitudes velhas, nossos hábitos antigos por hábitos novos, atitudes renovadoras no bem, repleta de esperança e de confiança no futuro, na vida futura. E assim, Jesus, aqui estamos para mais esse evangelho desta noite e te rogamos, esteja conosco, Senhor. Que assim seja. Então, nós estamos fazendo o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos falando do item Instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará, e hoje é o item 15. A semana passada nós fizemos o 13 e o 14, esta semana já iniciamos com o 15, que quem vem dar as dicas para nós, né, vem aqui nos mostrar como nos comportarmos diante do que temos já, né, é um espírito amigo de Bordeaux, 1862. E ele nos diz assim: dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivamente. As graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se a aquele que nada tem ou que tem pouco,
Tomai isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma. E não interpreteis de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu em seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria. E arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade. Que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más. Que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outros 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Toda vez eu falo a mesma coisa, né? As palavras do Evangelho não são assim um refrigério, um incentivo e uma esperança cada vez maior e mais profunda para o nosso espírito imortal, né? Hoje, já compreendendo que eu sou um espírito imortal e não um corpo, eu preciso do corpo para poder fazer as transformações morais necessárias para fazer a minha evolução como espírito imortal. Mas eu sou um espírito. Neste momento estou num corpo como Silvia, porém sou um espírito imortal, que tem um passado de muitas encarnações e grandes oportunidades de poder aprender e tem um futuro pela frente. E nesta encarnação, eu acho que assim, eu vou falar uma reflexão minha, né? Que quando ele vem nos falar ao que se lhe dará, então eu me pergunto assim, eu reencarnei. Esse foi a maior prova de amor de Deus por mim. Porque ele me deu a oportunidade de tudo aquilo que eu já construí em outras vidas, né? Porque todos nós temos o bem em nossa intimidade. Todos nós trazemos construções de sentimentos nobres que já conquistamos em outras vidas. E nesta nós temos outra oportunidade de nos descobrirmos como espíritos imortais que somos, né? Com maior possibilidade de aproveitar a reencarnação, né? Sabendo que como espírito imortal eu tenho um futuro, uma vida futura, e que a minha verdadeira vida é a espiritual. Na Terra
são os momentos de prova, né? Para ver se eu realmente adquiri aqueles sentimentos nobres, se eu já adquiri virtudes, as quais eu vou fazer uso na minha vida futura. Então, aqui ele fala da semente do terreno, né? Então, o que eu estou plantando no meu terreno? O que eu estou fazendo com a oportunidade de reencarnar que Deus me deu? O que eu estou fazendo com essa oportunidade? Eu estou realmente trabalhando as questões minhas internas, cuidando dos meus sentimentos, né? Ou eu estou simplesmente vivendo a vida como espírito, como corpo, né? Achando que essa vida é a vida que nós vamos poder fazer de tudo para não voltar mais, e não é por aí. E nós sabemos que a oportunidade é hoje. Por que é que nós estamos, né? Por que nós nascemos numa família? Porque nós tivemos aqueles pais, porque eles nos deram, como é que fala? Eles foram um campo, né, que semearam em nossos corações. Nós somos os campos desses corações semeados pelos nossos pais, com os seus valores, com os seus esforços, com o seu amor, com o seu carinho. E o mesmo nós fazemos com aqueles que vieram compartilhar conosco da nossa vida, né, no lar, que é a família constituída, são os filhos que vêm agregar ao nosso amor, e o que é que eu estou semeando para que eles também possam semear em seus corações. Como que eu estou preparando essa terra? Porque eu preparo a terra, eu posso preparar a terra no meu coração, porque eu não posso preparar no do outro, né? Eu posso lançar sementes do bem, só vai florescer se o outro cuidar da sua terra. Não é assim conosco? Né? Nós escutamos a palavra de Jesus, nós escutamos evangelhos, nós assistimos palestras, nós lemos o evangelho todo dia, nós oramos, nós rezamos. Mas será que eu estou trazendo isso para dentro de mim? Eu estou trazendo tudo isso que eu aprendi, que eu estou aprendendo com o evangelho, para dentro da minha intimidade, trazendo para mim, ou eu estou levando para o outro? O outro é que tem que transformar, o outro é que tem que mudar, o outro é que é ruim, o outro é que faz tudo errado, o outro é que tem isso de defeito, o outro é que tem aquilo, e eu sou um anjo da guarda na vida de todo mundo. Será que é isso? Ou nós viemos juntos para que nós pudéssemos servir uns de exemplos para os outros, para podermos olhar para dentro de nós, né? Eu falo sempre, né, quer seja no evangelho, quer seja nas palestras, que nós somos uns espelhos do outro. Então aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu tenho e não quero enxergar em mim, eu não tenho coragem de enxergar em mim. Então, no outro grita, no outro é muito maior, porque eu não quero enxergar em mim. Então eu vou só olhando para o outro. E ele é o meu espelho. Por quê? Porque Deus é um Pai misericordioso. Ele fez isso para que a gente pudesse se enxergar. Ele, quando nos trouxe o Evangelho, ele nos deu esta oportunidade de fazermos essas reflexões para nós mesmos. Mas nós estamos vindo, né? Desde que Jesus veio aqui para a Terra, 2020 anos atrás, nós podemos ter ouvido a palavra dele, mesmo que não estivéssemos ali naquele lugar junto com ele, mas nós estávamos espalhados aí pelo mundo, né? Mas nós viemos, nós ouvimos. Há quantos séculos nós estamos? Depois veio o Kardec, que compilou todos esses ensinamentos que os espíritos trouxeram para poder nos servir de guia. Nós estamos, desde esse tempo, fazendo o que com esse evangelho? Eu sempre falo que nós, que já estamos, todo mundo, né? Que cada um na sua religião, que todas têm o seu poder transformador, todas elas levam a Deus. Então, assim, a gente já vem
com com a luz do Evangelho em nossas vidas. Tanto que quando nós lemos, a gente fala, nossa, parece que eu já li isso. Tem coisa que parece que surgiu agora, né? Eu falo que volta e meia tem letrinha nova no meu Evangelho. Por quê? Porque hoje nós estamos despertando para a compreensão disso. Hoje, quando eu leio o Evangelho, eu percebo que ele aqui está falando que eu sou um espírito imortal. E quando foi que eu despertei para isso? Faz uns 20 anos. Até então, eu sabia da minha imortalidade, porém, não vivia como um espírito, não procurava me enxergar como um espírito para vivenciar esses ensinamentos. E de alguma forma, porque nem que for, a gente nunca sabe. Todas as nossas falas, as nossas atitudes, elas repercutem de alguma forma no outro. Né? Então, o que eu estou fazendo com aquilo que eu já tenho? Né? Então, eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para quem? É para mim mesmo. O bem ou o mal é para mim. Eu posso até estar fazendo mal para alguém, mas antes eu estou fazendo para mim mesma. Né? Então, quando ele fala aqui para nós que, olha aqui, ó, não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio espírito que, pródigo descuidado, não sabe conservar o que tem ou aumentar. Porque a gente acha que a gente não tem. Primeiro que nós temos muita dificuldade de encontrar aquilo que nós já temos de bom, sentimentos bons que nós já temos. Ó, sempre a gente acha que nós somos só ruim, só coisas ruins. Que nós somos ciumentos, vaidosos, egoístas e um monte de outra coisa. Não enxergamos as nossas potencialidades e os nossos talentos. E nós precisamos deles, termos eles claros para nós, para que eles é que nos ajudam a combater os outros. De que forma? Não é falar assim, não sinto mais nada disso, não tenho mais. Não, é um trabalho árduo conosco mesmo. Né? E esse trabalho árduo que eu vou desempenhando em mim, vai refletindo no outro. Porque eu mudo a minha forma de pensar, de falar, de agir e de sentir. Então, o outro vai perceber e vai sentir isso. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma lição, é a 161, ele fala no esforço comum. Eu vou ler só um trechinho. Ele fala assim, ó, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Olha a responsabilidade. Mas por que isso? Porque o meu pensamento não tem distância. Imagina naqueles que estão à minha volta, que é bem pertinho, é rapidinho que chega ali. Então, nós não temos a distância. O pensamento vai aonde a gente quiser ir, né? Onde a gente levar. E é para o bem ou para o mal. E vai interferir na vida do outro. Porque se eu estou rodeada de bons pensamentos, bons sentimentos, o que acontece? Eu vou estar emitindo vibrações de amor, de luz, vou manter a minha ambientação onde eu estou, o meu lar, vamos falar que estamos no lar hoje, então vamos falar do lar, né? Então nós vamos imantando o nosso lar de amor. Porém, se nós estamos nervosos, nós estamos irritados, nós estamos bravos, nós estamos ciumentos, nós somos egoístas, que pensamentos que eu tenho são pensamentos ruins. E vou me ligar a que tipo de espírito e que vibrações eu vou estar emitindo para o meu lar. Daí a pouco, todo mundo está irritado. Todo mundo está nervoso. Um não olha para o outro, daqui a pouco tem confusão, um fala, outro fala bugalho, outro entende alho, e assim vai indo. Então, o que depende de mim? Porque se eu me mantenho em pensamentos bons, e não é fácil fazer isso o dia todo, né? Se eu me mantenho com bons pensamentos, mesmo que o outro esteja irritado, ele não vai me atingir. E eu vou conseguir, se eu perceber que ele está irritado, emitindo pensamentos bons para ele,
eu vou fazer com que ele também se sinta bem. Então, olha ao o que tem o bem dentro de si, o que vai emitir para o outro? Coisas boas, né? Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Eu posso ter palavras de esperança e levantar o ânimo, o bom ânimo nas pessoas, mas eu também posso ter uma palavra de desânimo, de revolta, e aí eu vou estar emitindo para o outro essas vibrações. E vou estar emitindo para o outro, deixando com que o outro entre nesta minha sintonia, e já virou uma balbúrdia, né, de vibrações desequilibradas em mim e naqueles que estão me ouvindo. Olha como nós temos responsabilidade sobre tudo, e nós temos, tudo isso nos é dado a oportunidade de ter. E olha o cuidado que nós temos que ter com aquilo que olhamos, vemos, ouvimos e falamos, principalmente, né? Porque quando a gente fala, muitas vezes é aquilo que está dentro do nosso coração, e a gente acaba com alguém, muitas vezes, com a nossa fala. E às vezes uma palavra, né, a gente acaba com a esperança de alguém. Olha a nossa responsabilidade. Se pensar, nós já estamos atingindo o outro, mas se eu verbalizei, piorou. Vamos pensar nisso. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. A gente não lê um livro e cria aquela situação, lê uma frase e naquela frase a gente consegue perceber, sentir alguma vibração diferente, né? Então, é nesse sentido que quando eu escrevo, tudo aquilo que eu escrevo e que alguém vai ler, vai gerar alguma coisa, alguma sensação, alguma vibração naqueles espíritos também, né? Então, também sou responsável por isso. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Olha, que coisa legal, né? E por isso que eu falo, nós não queremos ser exemplos não devemos ser exemplos para ninguém, porque o único exemplo a ser seguido é Jesus. Mas assim como nós olhamos outras pessoas que fazem o bem e nós nos espelhamos nela para fazer igual, para fazer diferente, para sermos melhores também, quantos não se espelham em nós? E não importa o que a gente faça. Por que quem pensa no mal também tem tantos seguidores? Porque as pessoas vibram com aquela mesma intensidade, naquela mesma sintonia. Então, olha que coisa, como nós somos fermento na vida dos outros, para o bem e para o mal. E a responsabilidade é nossa, puramente. Se o outro está nos ouvindo e nós estamos na crítica, nós estamos incentivando a discórdia, mas ele não está naquela sintonia, a nossa vibração vai e volta, vai ficar com a gente só. Porque já imantou a gente. Foi lá, não recebeu, voltou aqui, ficou aqui. Então, o que eu estou emitindo para o outro? E aqui, quando ele fala isso, ele está nos mostrando que nós, hoje, já temos tanta responsabilidade sobre os nossos próprios atos, porque a gente já conhece o Evangelho de Jesus. Não é novidade para ninguém. Mas nós precisamos trazer esse Evangelho para dentro de nós. Realmente podermos perceber e sentir aquilo que nós estamos vivenciando. Quando ele fala para nós, coragem, trabalhadores, porque todos nós somos trabalhadores do Senhor. Não é só na casa espírita. Nós somos trabalhadores do Senhor onde nós estivermos. No nosso lar, no convívio social, nas escolas, no trabalho. Nós somos trabalhadores do Senhor. Como é que eu estou sendo esse servidor do Cristo
com tudo que eu já recebi para com o outro, né? Olha como a nossa responsabilidade aumenta. Bom, e também dizem que tudo que a gente adquire de conhecimento, né, é uma responsabilidade. E eu tenho que saber o que fazer com aquilo que eu adquiri. Aquela responsabilidade. Né? Porque não é porque a gente vem fazer uma colocação no Evangelho, vai fazer uma palestra, que nós já temos essa perfeição e todo o bem em nós. Não, eu posso falar por mim. Eu também estou nessas construções. Porém, eu vou ser muito mais responsabilizada. Por quê? Porque eu estou falando para alguém. Eu estou aqui, além de trazer os ensinos de Jesus, trazendo a minha bagagem como espírito imortal que sou, com aquilo que eu já adquiri, ao que eu já tenho. Mas eu já aplico totalmente? Ainda não. Tem muita coisa ainda para fazer. E às vezes, quando eu consigo vencer uma coisinha assim, eu falo, ai, que bom, né? Será que tem mais? Aí daqui a pouco o amigo espiritual, tem, vai fuçar que tem. E aí a gente vai abrindo os nossos porõezinhos, um de cada vez, que eles estão bem guardadinhos, as 7 chaves com cadeado, com senha que às vezes a gente nem lembra qual é, não faz questão de lembrar. Porém, nós precisamos ir abrindo um por um, vagarosamente, mas trabalhar um de cada vez. E esse porãozinho são as nossas dificuldades nos relacionamentos, são as nossas dificuldades conosco mesmo, são as nossas dificuldades de entendermos as leis divinas e praticá-las. E este aqui é o convite que ele vem nos falar. Porque nós, todos os encarnados, têm as leis divinas na sua consciência, guardadinha lá dentro. Mas com que eu já recebi de conhecimento, eu acesso essas leis para poder vivenciar realmente. Quando eu passo pelos testemunhos, quando eu passo pelo momento de dor, o que eu faço com tudo isso que eu conheço? É aí que vai entrar esta lição. Ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até isso será tirado. Mas aquele que não conhece, aquele que é ignorante no assunto, né, ele vai ter um perdão muito maior do que a mim, que já conheço, que estudo, que falo sobre o assunto. Percebe como a nossa responsabilidade vai aumentando à medida que a gente vai conhecendo e vai sabendo? E isso é o cuidado que nós temos que colocar sobre os nossos ombros, o cuidado de fazer o melhor, de não esquecer que não estamos sozinhos. Eu sempre falo, uma palestra é 30% Silvia, 70% espiritual. Por quê? Porque os espíritos estão nos ajudando para que a gente tenha condições de fazer um bom trabalho, mas não para mim, para aquele que está ouvindo. Para mim, em primeiro lugar, porque olha o meu ouvido pertinho da minha boca, né? E eu tenho que refletir nisso que eu também falo. E conforme eu vou falando, e às vezes eu falo vem à mente um exemplo, né? E eu penso, nossa, isso daqui serve muito para mim. E aí, quem sai ganhando nisso tudo? Sou eu. Porque eu também estou sendo trabalhada neste momento. Então, todos aqueles que têm a possibilidade de vir falar, que vêm em auxílio dos espíritos a fim de ser ajudado, a gente pede a proteção para eles, nós somos iguais a todo mundo que nos ouve. Iguaizinhos, com as mesmas necessidades de crescimento moral e espiritual. E estamos fazendo o possível, né? Sei que todos nós, aquele que fala, aquele que ouve, aquele que estuda, se dedica a fazer o bem a si próprio e aos outros, estamos todos empenhados nesta oportunidade que recebemos na encarnação. Então a gente não pode perder. Às vezes a gente pergunta, mas que oportunidade eu tive que eu ainda não percebi? Nós estamos no lar.
E dentro do lar, as oportunidades purulam. As oportunidades são mostradas para nós a todo instante, porque é ali, dentro do nosso lar, os nossos grandes professores, as nossas grandes oportunidades de reajuste. E a gente não vem junto, porque nós somos espíritos amorosos uns com os outros. Nós estamos aqui para aprender, para treinar, para sermos espíritos que se amam, como Jesus nos amou. E é um treino. Nós ainda não temos condições de amar igual a Ele. E não, mas Ele é o caminho. Ele nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos um dia ser como Ele. Porém, estamos na caminhada e não podemos perder a oportunidade, né, de estarmos fazendo a nossa parte por nós mesmos, em primeiro lugar. O para o outro, eu vou fazer integralmente se eu faço por mim. Porque eu vou saber fazer para o outro sem ostentar. Entendendo qual é a necessidade do outro. Quer seja daquele que está no meu lar, quer seja daqueles que têm necessidade do pão material e do pão espiritual. Então, vamos olhar para dentro de nós. E aí sim, nós vamos ver como vai ser mais fácil poder auxiliar os que estão à nossa volta e aqueles que necessitam da nossa palavra, do nosso amparo, de um abraço, que hoje nós vamos poder dar bem menos abraços do que dávamos antes, né? Porém, nós estamos aqui sendo convidados a dar aquilo que já temos para o outro, quer seja modificando atitudes, modificando os pensamentos, modificando os nossos sentimentos, trabalhando na nossa interioridade para sermos espíritos melhores e sermos trabalhadores na vinha do Senhor, onde nós estivermos. Nós não precisamos das grandes missões, mas aquela que nós abraçamos para a nossa vida, nós precisamos dar conta dela. E cada um, olhando para si mesmo, sabe, e se refletir, vai compreender qual é a sua missão aqui na Terra. Vamos em busca dela para fazermos o melhor na nossa vida e sempre pensarmos, nós não estamos sozinhos, nunca. Jesus, através dos seus mensageiros de amor, através do nosso amigo espiritual, anjo da guarda, como cada um gosta de chamar, ele está sempre do nosso lado, sempre nos amparando, nos guiando, e toda vez que nós pedimos ajuda, nós a recebemos, como merecemos e como precisamos, nem sempre como nós queremos, porque Jesus, ele sabe o que é bom para nós todos, né? Ele nos conhece assim como Deus nos conhece. Então vamos, assim, ser muito gratos pela oportunidade da reencarnação, e quando a gente valorizar essa oportunidade, nós vamos compreender muito das lições do Cristo, muito das leis divinas. Esse é um grande convite. Todos nós temos algo para dar, para nós mesmos, para o próximo, e fecundar. Aqui ele fala da semente, de fecundar o solo, né? Emmanuel fala para nós do fermento. Nós podemos ser o fermento para o próximo, como para que ele consiga também se elevar e crescer para Deus. Então é isso. Eu espero que nós possamos refletir nessa lição dessa forma, assim, essa minha forma de interpretar a lição, né? E que cada um possa realmente na sua leitura fazer a sua leitura interior, né? Porque cada vez que eu leio o Evangelho, a minha compreensão é diferente, porque eu sou diferente a cada dia. A cada momento em que eu levanto de manhã, eu não sou a mesma Silvia do dia anterior. Por quê? Porque no plano espiritual nós temos muita ajuda também.
E a lição, ela vai mudando, ou a compreensão da lição, ela vai mudando conforme as minhas construções vão também se fazendo na minha intimidade. E construção de sentimentos nobres. Essa é a nossa grande chance, a grande oportunidade na encarnação. Não vamos perdê-la. Sabemos que tem muitos irmãos que precisam reencarnar, que querem reencarnar e não têm a possibilidade, nós tivemos. Então vamos ser eternamente gratos aos pais que nos deram a vida, a toda oportunidade que Deus nos dá a cada dia de fazermos o melhor e sermos melhores para nós mesmos, não melhor que o outro, melhor para nós mesmos na nossa intimidade e confiantes que Deus cuida de nós e olha por todos nós. Então, vamos para a parte do passe, né? Lembrando que nesse momento nós precisamos manter o pensamento tranquilo, estarmos tranquilos também, não pensarmos em ninguém nesse momento, porque esse é o momento de nós recebermos o passe. Cada um vai se sentir amparado e fortalecido, e depois, na hora das vibrações, sim, nós vamos pedir pelos amigos, pela família, por todos aqueles que sabemos necessitado. Então, no momento do passe, façam. Se não conseguir ficar em silêncio, não conseguir concentrar, faz uma prece, faz o Pai Nosso, que o Pai Nosso nos eleva e nos faz ficar mais tranquilos e receber os benefícios que o passe nos traz. Então vamos neste momento nos colocar confortáveis, respirar profundamente a fim de aliviarmos os nossos pensamentos. Trazer para nossa mente a figura de Jesus, esse mestre meigo querido, que com o seu olhar nos envolve. E que nos acalma, nos tranquiliza. Vamos permanecer assim, com Jesus em nossos pensamentos. E assim, Jesus, fortalecidos por estas bênçãos de amor e de luz que nos envolvem, nos sentindo amparados pelo teu amor bendito, Senhor, nós te rogamos que envolva o nosso lar nestas bênçãos de amor, de luz, que envolva os nossos entes queridos que estão em nossos lares ou que estão em seus lares, cuidando da sua família, que cada um receba, Jesus, este benefício do paz, desta vibração amorosa que vem dos teus mensageiros de amor. E ainda, Jesus, te rogamos que a tua luz bendita se faça presente
envolvendo a todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, pois todos nós somos espíritos necessitados, às vezes do corpo, às vezes da alma. Que cada necessidade, Senhor, seja atendida, para que todos se sintam encorajados pela Tua luz e pelo Teu amor bendito. E nós, Senhor, que só gratidão temos neste momento, emitindo este sentimento nobre da gratidão, possamos ser servidores do Teu amor. Que a nossa pequenina luz, mas que neste momento brilha por causa do Teu amor, nós possamos doar o melhor dessas vibrações e sentimentos que existem em nós, que se unindo a tantas outras orações formem um feixe de luz a imantar este planeta todinho, auxiliando os espíritos Teus, Senhor, a tratar desta terra, a cuidar dela e de todos aqueles que aqui vivem. E fortalecidos, amparados, Te agradecemos pela oportunidade deste momento de Evangelho, deste banquete de amor e de luz em nossas vidas, dessas vibrações amorosas que sentimos em nós e que vai vibrar em nossos corações por toda a semana. Que nós possamos manter os nossos pensamentos elevados, os nossos ouvidos atentos à espiritualidade amiga, a nossa palavra de amor e incentivo a todos, o nosso olhar carinhoso e as nossas mãos laboriosas, Senhor, para podermos servir a todos que nos rodeiam e sermos úteis à Tua espiritualidade maior com as nossas vibrações, em sintonia com o Teu amor e a Tua luz. Gratidão por este momento, gratidão pela oportunidade da vida. Gratidão, Jesus, pelo nosso lar, pelos entes queridos, pelo amigo espiritual que nos acompanha, pela vida, pela terra e pela Tua presença em nossos corações. Que assim seja. E assim, finalizamos mais um Evangelho neste dia, nesta semana, sabendo que os Evangelhos acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. E que todos possam sentir as vibrações amorosas da nossa casa sendo emitida a todos e fortalecendo a sua semana, o seu coração e a sua vontade de fazer diferente, de fazer melhor. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, um grande e forte abraço e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. E obrigada pelas vibrações, pelo carinho e pela oportunidade de poder servir.